Projeto Terra, do professor Laércio Fonseca. Introdução. Eu estava para iniciar um ciclo de conferências na Universidade de São Paulo, com a intenção de transmitir ao público em geral uma consciência cósmica aquariana. Montei 7 conferências que abrangiam todo o campo da experiência humana sobre a superfície terrestre. Lembro-me de estar conversando com um amigo pouco antes de entrar no auditório para a primeira palestra. Veja só, Laércio, disse-me ele, estamos aqui na USP, em plena faculdade de História, o centro do materialismo, e, no entanto, nos reunimos para discutir assuntos espirituais, que nada têm a ver com a ciência e com o racionalismo científico. Hoje esqueceremos a ciência, o racionalismo e viajaremos por questões ligadas à consciência interior, à nossa alma e ao nosso espírito. Vivemos em um mundo extremamente conturbado, caótico e confuso, onde pouco resta para o espírito. O homem de hoje possui um tempo reduzido para sua alma e para si mesmo. É muito importante que por trás de nosso trabalho exista uma equipe, um grupo de pessoas trabalhando para que essas mensagens cheguem ao público. A ideia central é elevar a consciência aquariana ao homem do terceiro milênio. O terceiro milênio, esse tema tão falado e discutido por todo espiritualista, tem sido mal compreendido pela maioria das pessoas. As questões mais polêmicas e menos respondidas da cultura humana são: quem sou? De onde eu vim? Para onde vou? O que eu estou fazendo aqui? Através de minhas experiências espirituais como médium insensitivo e mesmo como cientista, pude reunir muitos dados que pretendo apresentar nesse livro. Ao longo de minha experiência de vida, adquiri um conjunto de informações que procuro mostrar ao público através de uma linguagem simples e sem nenhum misticismo. Falaremos nesse primeiro capítulo sobre a ordem cósmica e onde o homem está inserido neste contexto cósmico. Enfocaremos a alma humana e sua origem cósmica extrafísica. Iremos compreender onde estávamos antes de chegarmos ao planeta Terra, ou seja, de onde viemos. Muitos falam sobre a eternidade da alma e que somos eternos, mas imaginam uma eternidade apenas para frente do nosso tempo, ou seja, uma eternidade daqui para frente. E para trás? Será que não somos eternos para trás, no tempo também? Quando realmente fomos criados? Será que fomos criados? O conceito de eternidade significa que não fomos criados? Será que existe mesmo uma origem e uma criação? Abordaremos essas questões e tentaremos lançar uma luz sobre todas essas perguntas. Em primeiro lugar, neste livro, trataremos da origem cósmica do homem e, posteriormente, em outros volumes, abordaremos a chegada do homem ao planeta e toda a experiência nesse orbe. Começaremos pelas terras da Lemúria, Atlântida, mundos intraterrenos e chegaremos até os dias de hoje. Faremos um estudo completo sobre a experiência humana na Terra, nossa origem cósmica. Se olharmos para o céu, numa noite sem nuvens e sem luar, veremos que ele é pontilhado por milhões de estrelas, milhões e milhões de galáxias. Parece algo tão fantástico, tão fascinante, um universo assim tão imenso e populoso. Bilhões e bilhões de sóis. Então eu sempre me pergunto, por que será que o Criador criou tantos sóis, tantos mundos? Para quê? Como compreender tudo isso? Olhando para uma noite estrelada, fico a viajar pelos meus pensamentos, e quando volto à Terra, vejo a humanidade freneticamente agitada em seu dia a dia, em seus trabalhos, em suas cidades e em suas disputas. Pergunto a vocês, será que nós somos brasileiros? Será que nós somos cidadãos deste planeta? O homem está tão perdido e confuso em seu mundo interior, tão nas trevas, que acredita ser brasileiro ou coisa do gênero.
Por quantos e quantos mundos em nossa eternidade pretérita já não passamos? Por quantas estrelas nós já não viajamos? Quantas outras civilizações já não visitamos? Vamos, portanto, falar sobre esse Criador e o porquê dele criar tantos mundos. Por que viemos à Terra e estamos hoje vivenciando esta experiência neste orbe planetado chamado Terra? O Criador separou os mundos e as estrelas com distâncias incomensuráveis, que mesmo as mais modernas tecnologias da Terra nem sonham em transpô-las. Cada pontinho que você vê no céu é um sol, e este sol pode conter dezenas de mundos ou planetas que podem agregar civilizações inteiras. Quanto mais a tecnologia terrestre avança no campo da astronomia, mais espantado o homem fica com a imensidão, com um número assustador de sóis e galáxias pelo universo. Certa vez, um astrônomo disse: há mais estrelas nos céus do que todos os grãos de areia de todas as praias da Terra. Existem algumas regiões do espaço, nebulosas, que são verdadeiros berçários estelares, onde agora mesmo estão nascendo estrelas e começando a brilhar. Por que será que o Criador ainda insiste em criar mais sóis, mais mundos? A teoria materialista do homem da ciência acredita que este universo de bilhões de estrelas e galáxias foi criado, ou melhor, teve sua origem há bilhões de anos atrás, a partir de uma grande explosão. A ciência é categórica em afirmar que houve um princípio. Bem, houve um princípio, algo, alguém, alguma inteligência que movimentou tudo isso. Alguma força por nós desconhecida deu origem a tudo. A ignorância da alma humana costuma dar o nome a esse Criador, Deus. Vamos conversar sobre Deus? Modelo da geração. Imaginemos uma época antes do universo material ter sido criado, uma época onde não existiam estrelas, galáxias, nem tampouco planetas e mundos. O que existia então? Existia apenas a consciência cósmica. Essa consciência éramos nós. Os hindus chamam-na de consciência de Brahman. Os chineses preferem não dar nome algum, e os ocidentais de Deus. Eu prefiro chamá-la de consciência cósmica. A manifestação. Essa consciência cósmica resolve criar universos e inicia criando o primeiro que nós humanos chamamos de plano crístico. Esse universo crístico é criado a partir da própria substância do Criador. Nesse universo manifestam-se as hordas crísticas, manifestações da própria consciência cósmica. Brahman começa a manifestar sua consciência nesses planos e prossegue sua criação, gerando mais universos cada vez mais densos. Universo búdico. Do plano crístico é gerada uma dimensão mais densa, o chamado plano búdico, onde as hordas crísticas se subdividem e manifestam-se. As hordas búdicas são geradas a partir da divisão das hordas crísticas, em pedaços cada vez mais individualizados da consciência maior. Abaixo do plano búdico começa a ocorrer uma divisão em escala ainda maior, gerando planos mais densos, cujos nomes vêm do esoterismo clássico dos planos intuicional e mental. Porém, eu pessoalmente não concordo com esses nomes puramente humanos para designar essas regiões, pois elas nada têm a ver com o nosso mental ou o nosso aspecto intuitivo. Na verdade, eu gostaria apenas de enumerá-los sem dar nomes que possam levar a uma interpretação errônea. Universo mental. Nesse estágio, as hordas búdicas subdividem-se ainda mais, já utilizando veículos corpóreos para a manifestação das consciências nessas regiões mais densas da criação. É importante salientar que esses corpos aqui manifestados são ainda bem diferentes dos nossos corpos físicos.
As consciências neles instaladas também são muito diferentes de tudo aquilo que conhecemos. O termo horda é sinônimo de uma macroconsciência. Como exemplo, podemos citar a horda humana, que para as dimensões superiores significa a união de bilhões e bilhões de consciências humanas individualizadas. Temos também a horda dévica, como sendo a união de todos os seres da natureza, dos reinos vegetal e animal. Essas hordas vão se manifestando cada vez mais em universos densos. Individualização da alma humana. É bom salientar que a partir da consciência cósmica primordial foram geradas inúmeras hordas que vivenciarão experiências bem distintas uma das outras e em diferentes regiões do universo. Essas hordas manifestam-se em várias dimensões, chegando até a descer a mundos hiperdensos, como o caso de mundos da dimensão física, que correspondem à nossa situação atual. A horda humana subdivide-se e multiplica-se em bilhões e bilhões de pequenas consciências para se manifestar em um universo cada vez mais denso. Saindo dos planos mentais e descendo até os planos astrais, as consciências fragmentadas utilizam corpos astrais para suas manifestações nestes orbes. Tudo é muito bem planejado e calculado. Os membros da ordem superior, atendendo à vontade da consciência maior, organizam-se e projetam palcos para as experiências das hordas nos mundos e nos planos mais densos. Esses mentores organizam tudo, criam os mundos densos de estrelas, galáxias e planetas, e nesses palcos são encenadas as peças teatrais das hordas cósmicas pelo universo. Os cientistas calculam que existam cerca de 10 trilhões de galáxias espalhadas pelo cosmos, e cada galáxia pode conter, em média, cerca de 200 bilhões de sóis. Só por esses dados numéricos percebemos o quanto foi grandiosa a geração do universo mais denso da criação. Percebemos também o quanto a consciência de Brahman foi submetida por essa manifestação. Por aqui dá para se ter uma ideia do porquê de nossa consciência ser tão pequena, a ponto de não nos lembrarmos de nada com relação à nossa origem cósmica. A próxima etapa é a manifestação dessas hordas celestes em corpos mais individualizados, porém sem nunca perder as suas raízes cósmicas, a ligação com a consciência cósmica. O que acontece em alguns mundos é a perda da consciência dessa ligação, mas essa perda na memória cósmica da alma está ligada ao projeto original dos mentores naquele orbe em específico. Neste ponto, já percebemos como a ciência humana está longe de compreender essas verdades cósmicas, acreditando que a vida na Terra evolui por um acaso da natureza e pela simples lei da evolução natural das espécies. O que a ciência não sabe é que existe toda uma ordem cósmica superior dirigindo e organizando os projetos de implantação da vida na Terra e suas consequentes formas de manifestação. Tudo é projetado nas altas dimensões e posteriormente implantado na Terra. Qualquer nova espécie biológica ou qualquer fenômeno de mutação genética, alterando a estrutura da espécie, são ordenadas e executadas pelos altos comandos do espaço, os jardineiros siderais. No plano mental, existem hordas humanas, hordas dévicas e muitas outras desconhecidas por nós. São hordas que se manifestam de uma forma muito diferente das formas de vida que estamos acostumados aqui na Terra. A horda humana, nossa horda matriz, manifesta-se em milhões de mundos pela galáxia e pelo universo todo. Nesse sentido, nós podemos compreender como somos partículas extremamente divididas da consciência maior. No planeta Terra, há quase 1 bilhão de anos atrás, iniciou-se a manifestação da horda dévica,
Durante milhões de anos, a Terra foi palco exclusivo para a manifestação dessa ordem específica. Somente nos últimos 100.000 anos é que a horda humana começa a se manifestar nesse planeta, dividindo assim o meio ambiente em comum acordo com a horda dévica. A horda humana manifestou-se na Terra mediante um projeto altamente elaborado pelos mentores maiores de nossa horda. A humanidade infiltrou-se no ecossistema já estabelecido pela horda dévica há milhões de anos e passou a conviver em harmonia com os irmãos devas. As duas hordas podem viver em harmonia, porém dificilmente se misturam, pois são de linhagem cósmicas diferentes e suas experiências de consciência vivencial são bem distintas da espécie humana. Pode acontecer que um grupo de almas que esteja vivendo no orbe terrestre seja transferido para outro orbe, onde a horda humana também se manifesta e lá viver experiências em encarnações. Posteriormente, poderá retornar à Terra e continuar outras experiências e outras encarnações por aqui. Cada mundo possui seu projeto específico e é muito interessante quando, em viagem astral, visita-se esses outros mundos onde a horda humana se manifesta. Os irmãos desses orbes costumam nos perguntar de qual projeto fazemos parte e não de qual planeta viemos. Então respondemos que fazemos parte do projeto Shan, que é o nome astral do projeto Terra. Dessa forma, esses nossos irmãos saberão qual o nosso atual estado de consciência, nossa localização no plano cósmico astral e a nossa localização estelar, onde nos encontramos, nossas coordenadas no projeto geral da horda humana. A horda dévica também se manifesta em milhares de mundos pelo universo, mas existem outros mundos onde a horda humana está presente e a horda dévica não. Nesses casos, são mundos com ausência de plantas e animais. Existem seres extraterrestres que não possuem aparência humanoide, ou seja, seus biótipos são muito diferentes em relação aos humanos. Seriam considerados por nós muito feios e muito estranhos. Esses seres fazem parte de outra horda não humana, e seus projetos cósmicos são completamente diferentes dos nossos. A definição humana de evolução está errada. Dentro desses pensamentos que estou apresentando, o velho conceito evolucionário das almas está totalmente distorcido. Desse modo, a evolução não existe como nos foi ensinado pelas nossas religiões e nossas culturas. Todos nós estamos a serviço de uma horda cósmica e cada um é um trabalhador e pesquisador de campo, enviado dos planos superiores aos mundos densos da matéria. Descemos dos altos planos e passamos por subdivisões. Assim, manifestamo-nos em projetos muito bem organizados e estruturados. Nós próprios somos a consciência projetora. Elaboramos e posteriormente descemos como protagonistas de nossas próprias ideias. No caso de nossa humanidade, nós não temos essa lembrança. Não possuímos nossa memória cósmica e acreditamos que somos primitivos, que nascemos do nada, por um acaso da natureza e que saímos dos níveis primordiais para evoluirmos até chegarmos aos estados superiores. Estamos mostrando neste trabalho que todos esses conceitos são diferentes. Eu aprendi através de minhas experiências psíquicas que as filosofias e os conhecimentos humanos são muito pobres para compreenderem a ligação cósmica de todas as coisas. O homem, estando dentro de um corpo material e com a consciência desligada da mente maior, não consegue compreender sua origem cósmica e superior. Sendo assim, acredita ser animal primitivo em busca de uma evolução. Esse conceito é falso. Todos os iluminados que vieram à Terra sempre disseram a esta humanidade que somos deuses e que Deus está em nós mesmos. Como um Deus pode ser primitivo? A dialética dos opostos pelo qual o homem raciocina é que estabelece esses paradoxos.
e conduz a esses estados de conceitos. Portanto, a palavra evolução está proibida de ser mencionada neste trabalho. Muitos podem ficar confusos neste momento, sei disso, porém, com o desenrolar de nossas ideias, todos compreenderão melhor essa afirmação categórica. É muito difícil abandonar velhos conceitos há muito enraizados e fixados como verdades absolutas em nossas almas. No entanto, esvaziaremos nossas mentes e prosseguiremos no trabalho sem preconceitos, adotando essa nova visão, este novo modo de pensar e ver as coisas. As religiões têm pregado todo esse tempo que o homem é um ser animal, pecador, obrigado a evoluir. Esqueçam tudo isso. O planeta Terra é muito jovem na galáxia. Ele nasceu aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. Outros mundos e estrelas da galáxia e do universo em geral possuem uma idade de aproximadamente 18 bilhões de anos. A horda humana já se manifestava em mundos densos desde a época da formação da galáxia, ou seja, muito tempo antes do planeta Terra ter nascido. Quando o projeto Terra foi inaugurado, nós já existíamos em outros projetos da galáxia. Não fomos criados, apenas transferidos de projeto. Descemos e somos manifestações diretas de Brahma. Somos os criadores do universo, porém nunca nos criamos. Somos essa manifestação cósmica em pesquisa e experimentação para a horda maior e, portanto, para Deus, a consciência una. O projeto Terra iniciou-se há cerca de 100 mil anos atrás, com a horda humana sendo trazida para o astral do orbe terrestre, oriunda de outros projetos em fase de transição. As almas foram instaladas no astral Terra mediante um projeto de alta envergadura por parte dos mentores dos universos superiores. Nascimento e morte. Quando saímos do plano astral e descemos à superfície densa deste planeta, chamamos essa operação de encarnação. Quando retornamos ao plano astral, abandonando definitivamente nosso veículo carnal, chamamos de morte. A alma vive um conjunto de experiências dentro de um projeto, retornando consecutivamente para seu plano de origem. O plano físico da Terra não é o nosso plano ou dimensão original, por isso nossa passagem é rápida e devemos retornar aos planos superiores, que é a nossa verdadeira morada cósmica. Quando a horda humana iniciou suas encarnações na Terra, a estrutura geográfica do planeta era muito diferente de hoje. Posteriormente, abordaremos melhor esse tema, falando dos antigos continentes da Lemúria, Mu e da Atlântida, palco das primeiras manifestações da horda humana na Terra. A manifestação da vida na Terra se deu em várias fases. Primeira fase, totalmente aquática, com as primeiras formas de vida nos oceanos, mares e rios, flora marinha. Segunda fase, implantação da flora terrestre. Terceira fase, implantação da fauna marinha. Quarta fase, implantação da fauna terrestre. Quinta fase, implantação dos répteis gigantes. Sexta fase, eliminação total dos répteis gigantes. Sétima fase, implantação da horda humana na Terra. Dentro do projeto Dévico, haviam animais extremamente poderosos e bem adaptados ao ecossistema do planeta. Como explicar suas extinções maciças? A ciência somente constata e registra o fato, porém não consegue explicação lógica para essa questão. Queremos deixar claro que as manifestações dévicas na Terra passam por projetos muito bem elaborados pelos mentores superiores das hordas dévicas. Sendo assim, quando se decidia nos altos planos que uma certa experiência com uma determinada espécie de animal ou planta tinha sido concluída, eles eram totalmente retirados do planeta. A chegada do homem. Os primeiros homens foram implantados há cerca de 100 mil anos atrás. Eram homens rudes e tinham que disputar o meio ambiente agreste com o reino dos Devas.
Os primeiros corpos humanos não vieram de uma evolução natural dos macacos como pensa essa ciência. O que existia era um símio, um animal fisicamente adaptado ao meio ambiente e às condições primitivas do ecossistema terrestre naquela época. Os mentores da horda humana, em concordância com a horda dévica, fizeram adaptações genéticas, preparando esse corpo para posteriormente receber a alma humana. Os engenheiros siderais passaram tempos preparando essas adaptações até que tudo ficou pronto para o início do projeto Terra na fase humana. Dessa maneira, da noite para o dia, surge na superfície terrestre um ser altamente modificado e profundamente diferente, até então, de todos os animais. Surge o homem, a humanidade terrestre em seus primeiros dias. O que é então o corpo humano? O corpo humano é uma estrutura biológica construída pelos mentores superiores para abrigar a alma humana e a sua consciência. É importante compreender que o corpo que usamos agora é apenas um veículo de manifestação de nossa alma nessa dimensão física. É apenas uma roupa utilizada por nossa alma e nossa consciência. Devemos imaginar que ao andarmos de carro, transportando-nos de um local para o outro, o importante no veículo somos nós. Nós não somos o veículo. Quando chegamos ao lugar desejado, temos que sair do veículo para realizar o que se deve ser feito. Imagine se quisermos ir às profundezas dos oceanos com esse corpo. Seria impossível, não é mesmo? Teríamos que nos envolver em uma roupa especialmente adaptada ao novo meio ambiente que nos desse condições de viver debaixo d'água. Da mesma maneira, o corpo humano é um veículo, uma roupa que possibilita à alma, a consciência micro-individualizada, manifestar-se nessa dimensão na superfície terrestre. A visão da ciência. Os cientistas jamais compreenderão o caráter espiritual e transcendental da natureza, do universo e de todas as coisas. Todos os modelos e teorias científicas estão construídas a partir de um alicerce básico, que são as partículas elementares. Partículas são substâncias mortas, sem consciência, são apenas matéria bruta, sem qualquer conexão conosco. As teorias da física atômica foram construídas assim. As partículas unidas geram os átomos dos elementos químicos. As combinações dos elementos químicos formam as moléculas. Determinadas combinações carbônicas geram as moléculas orgânicas. Combinações de moléculas orgânicas geram a vida. Tudo isso é o acaso. A vida surge ao acaso a partir da combinação de elementos materiais sem vida da matéria bruta. O homem hoje acredita que esse fenômeno casual aconteceu somente na Terra, que todo o universo, seus bilhões de galáxias e seus trilhões de sóis, aí estão por um simples acaso da natureza. A vida nunca foi explicada por essa vaidosa e orgulhosa ciência humana. Toda a teoria, todos os modelos científicos são materialistas. As teorias de Einstein, do átomo, etc., nunca levaram em conta a consciência, a vida e nem o próprio homem. São modelos vazios, ideias mortas que carecem do principal. Enquanto o homem acreditar que o universo lá fora existe sem a mínima interação consigo mesmo, enquanto ele se achar isolado e desconectado da natureza, estará caminhando nas trevas. Uma ciência assim só poderá gerar um mundo e uma tecnologia caóticos, como o que temos hoje. As nossas cidades espelham a morte da alma nos seres humanos e o caos toma conta em todos os sentidos. O que apresentamos até agora foi um resumo bastante condensado da chegada do homem na Terra e sua descida dos níveis superiores ao físico. Quando perguntei a um ser do plano espiritual superior a respeito da natureza humana sobre a Terra, ele respondeu o seguinte: vocês são como terminais de computadores, como câmeras de televisão ligadas a uma matriz central.
toda a informação captada pelos seus olhos, ouvidos e pela consciência são transmitidos para essa matriz. Todos vocês estão ligados aos computadores centrais. Na verdade, cada um de vocês são enviados cósmicos para esses mundos como cientistas e pesquisadores. Deverão trazer e obter o máximo de informações e experiências possíveis. Jesus dizia algo semelhante. O Pai enviou seus filhos à Terra para crescerem e evoluírem, mas jamais ele esqueceu de seus filhos. Hoje estamos vivendo em corpos muito densos em um mundo confuso e complicado. Devido à experiência Terra, estamos altamente individualizados dentro desses corpos e acreditamos ser apenas isso. Desse modo, nós perdemos toda a nossa relação com o universo e com a consciência de nossa horda. Estamos em trevas profundas e caminhamos na vida desligados da consciência maior. Por isso somos tristes e infelizes, esperando a verdadeira paz que nunca chega. Porém, os mentores maiores, os iluminados que habitam as dimensões superiores, os controladores do Projeto Terra, tudo sabem e tudo veem. Dirigem o mundo de forma sutil e invisível. Mas, cedo ou tarde, a humanidade acordará para as estrelas e para a sua própria alma. O filho saiu de casa e está perdido, porém o pai está ciente de onde seu filho está e apenas observa. Quer ver onde seu filho é capaz de chegar com seus próprios pés. O Projeto Terra está cumprindo seus desígnios originais. Deu certo e está dando certo, e do ponto de vista cósmico não há nada de errado. Os mentores crísticos estão felizes com a experiência na Terra. Ela foi um grande sucesso e saiu exatamente como planejaram. Tudo está e sempre esteve sob o controle das forças superiores. Nada ocorreu que não pudesse ser previsto e calculado antecipadamente. Tudo está dentro de uma ordem perfeita. Quando o homem está nas trevas, angustiado, triste e frustrado consigo mesmo, não pode enxergar nem tampouco compreender o Projeto Terra em sua essência maior. É comum ver as pessoas em guerra com o mundo e com a sociedade. Não compreende seu próprio sofrimento e os motivos reais que os levam a esse tipo de situação. Assim maldizem a tudo e a todos. Acreditam que aqui é o lar do demônio. Inventam forças involutivas, forças negras e uma porção de outras coisas para justificarem seus próprios fracassos e o estado de coisas no mundo. O homem chega livre na terra, mas constrói ao seu próprio redor um mundo de ilusões. Faz seu próprio buraco e cai nele e depois fica pedindo socorro aos céus para ajudá-los. Dia chegará em que esta humanidade compreenderá os porquês de todas as coisas. Quando o espírito acordar para a verdadeira natureza cósmica, tudo ficará claro e então se compreenderá toda a experiência vivida pela humanidade Terra. Perguntas e respostas. As perguntas e respostas abaixo foram retiradas de uma conferência realizada na USP, em São Paulo. Elas refletem as dúvidas mais comuns com relação a questões fundamentais discutidas nesse livro. Professor Laércio, qual a finalidade do Projeto Terra se não a evolução? Temos que nos acostumar com os novos princípios e novos conceitos que regem o universo como um todo. Não se esqueçam que toda visão que temos da vida e do universo foi gerada e construída por nós mesmos, nesta condição de trevas. Portanto, certamente, elas estarão erradas. Temos que abrir as nossas mentes para compreendermos que toda a criação pode ter uma infinidade de motivos desconhecidos por nós no presente estado de consciência. Os sábios taoístas também não constroem uma visão evolucionária sobre o universo ou a vida. Eles preferem viver e alcançar níveis elevados de consciência para poderem tecer melhor suas ideias sobre o universo e a vida. Por que nessa experiência algumas pessoas sofrem mais que outras? Buda sempre afirmava: o sofrimento existe e sua causa fundamental reside na ignorância. Quando um homem vive nas trevas em relação à sua consciência cósmica,
Desconhecendo leis da natureza, certamente estará fadado ao sofrimento. O homem constrói e vive num mundo de ilusões e fantasias, um mundo de transitoriedade, mutações, nascimento e morte. Ele vive apegado ao materialismo, pessoas e ideologias. Mas, cedo ou tarde, as coisas mudam e passam a ir contra seus ideais projetados. Então advém o sofrimento. Dependendo do nível de apego de cada um, o sofrimento possui uma certa intensidade relativa. Por que nossa microconsciência é tão limitada, tornando-nos ignorantes e cegos com relação à consciência cósmica? Estamos mergulhados dentro de uma experiência, vivendo-a com todos os bloqueios. Esta é a lei do projeto Terra original, vivermos encarnações sucessivas sem a consciência das vidas anteriores. É sem dúvida uma experiência aparentemente estranha, mas nossa alma cósmica sabe tudo. Pouco a pouco, à medida que formos nos libertando das trevas, compreenderemos como ela foi útil para as nossas almas, como nossas almas necessitavam delas para reestruturarem suas consciências internas, sem prejuízo de más lembranças das vidas pretéritas. O projeto Terra está perfeito e todos compreenderão isto muito em breve. No decorrer desse livro, iremos trazer muitos subsídios para a compreensão desse fato. Até que plano a consciência é individual? Quando ela se torna una com o tal? Coloquemos assim: suponhamos que você comece a despertar sua consciência. Aqui mesmo nesse plano, inicialmente começará a surgir algumas faculdades paranormais que você não possuía anteriormente. Você começa a ser telepata e pode penetrar no campo áurico de muitas outras pessoas e ler suas vidas anteriores. Pode comunicar-se com seres de outras dimensões, etc. Imagine-se encontrando outro homem também desperto. Ambos entrarão numa sintonia maior, penetrando um dentro do outro e sem haver uma comunicação verbal. Haverá uma comunicação superior. Quando todos forem paranormais ou normais, seres despertos, todos se comunicarão sem usar o código verbal ou palavras e estaremos assim numa sintonia maior. Nesse ponto, a sensação de individualidade e a prisão que esta casca corpórea nos oferecem hoje começará a desaparecer. Tenho muitos problemas quando estou em sintonia com os mentores cósmicos superiores e com os irmãos extraterrestres. Nunca sei onde termina o meu eu e onde começa o eu do outro. É difícil estabelecer as fronteiras, parece que me dissolvo e me integro com um ser maior e diferente. É uma experiência muito interessante. A integração total com o Tal, com Brahman, é algo que irá acontecendo de acordo com o projeto. Este fato não está ligado com esta ou aquela dimensão especificamente, mas sim de acordo com o projeto da horda humana para a nossa civilização. Se nós somos manifestação de Brahman e Brahman é tudo, por que temos que levar informações de volta a Brahman? Não é redundante isso? Nós não temos condições de compreender a intenção do plano cósmico geral da criação. Nossas trevas são tão profundas que o homem não conhece nada sobre si mesmo, quanto mais discutir ou imaginar os propósitos maiores da criação universal. Nossa dialética ocidental dos opostos gera paradoxos e aparente redundância quando abordados por essa ótica dualista. Certa vez fiz essa mesma pergunta a um mestre espiritual que respondeu: o planeta Terra é como um imenso parque de diversões e Brahman resolveu construí-lo para seu próprio divertimento. Ele quis dizer que as diversões e os conhecimentos adquiridos estariam trazendo experiências novas para a consciência. O conceito clássico de evolução é aquela velha ideia de que não somos nada, nascidos do nada. Somos animais e após a nossa evolução nos tornaremos seres cósmicos. Este conceito é falso.
Imagine-se construindo um parque de diversões aqui na Terra e terminando a obra, você veste uma fantasia de macaco e brinca de ser macaco. Isso não significa que você seja um animal, você é apenas um homem brincando de ser um animal. Hoje, Brahman brinca de ser homem na Terra. Um animal poderá nascer como homem? Raramente isso acontece. A linhagem dévica é muito diferente da humana. Elas não são compatíveis. A horda dévica tem seu projeto de experiências pelo cosmos, e esse é bem diferente do projeto das hordas humanas. Às vezes, uma ou outra experiência pode ser feita, mas isso é raro de acontecer. A linhagem dévica vem de uma experiência de alma grupal, e o homem é individual. Imagine uma colmeia, um formigueiro, uma colônia de pássaros, tudo é muito diferente. O homem sempre imaginou que é um ser superior na Terra, simplesmente por causa da sua mente e ter o poder de transformar e manipular o meio ambiente. Esse conceito é falso. As sociedades de hoje refletem pessoas perturbadas, angustiadas, tristes e confusas. Essa sociedade reflete o interior dos seres humanos. O reino Deva vive suas experiências por caminhos completamente diferentes. A consciência dos seres dévicos é muito mais avançada em relação à do gênero humano aqui na Terra. Uma visão do universo material. Poucas são as pessoas que param para olhar o céu e ver as incontáveis estrelas no firmamento. Os seres humanos estão tão presos aos seus afazeres e às coisas desse mundo que se esquecem de si mesmos e que pisam sobre uma esfera que circunda uma estrela, que por sua vez faz parte de um conjunto ainda maior. Nossa intenção é mostrar um pouco deste universo material, dessas estrelas e dessa natureza fascinante que é o cosmos, o sistema solar. Nosso sistema solar é composto de uma estrela central que nós chamamos de Sol. Ao redor deste Sol orbitam 9 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Na família do Sistema Solar ainda vamos encontrar outros corpos celestes, asteroides e cometas. Os asteroides são pequenos blocos de rocha que orbitam o Sol entre Marte e Júpiter. Os cometas são corpos gelados que circundam o Sol e, finalmente, todas as luas que estão ao redor dos planetas. O Sistema Solar possui uma dimensão da ordem de: distância Terra-Sol, 149 milhões de quilômetros. Raio médio do Sistema Solar, 6 bilhões de quilômetros. Para se ter uma ideia do que são 6 bilhões de quilômetros, vamos analisar as sondas espaciais americanas que desenvolvem uma velocidade média de até 60 km por hora. Essa mesma sonda demoraria cerca de 17 anos para percorrer a distância Sol-Plutão. A nossa galáxia. Nosso sistema solar está localizado dentro de uma galáxia que consiste de um conjunto de bilhões de estrelas, ou seja, bilhões de outros sistemas solares. Todas essas estrelas que observamos à noite fazem parte dessa nossa galáxia. Cada uma dessas estrelas é um sistema solar, ou seja, podem possuir dezenas de planetas orbitando-as. A nossa ciência já detectou dezenas de planetas orbitando outras estrelas, demonstrando que o nosso Sol não é a única estrela a conter planetas ao seu redor. O sistema solar vizinho mais próximo da Terra é o conhecido sistema Alfa Centauro. Sua distância da Terra está estimada em cerca de 4,5 anos-luz. Ano-luz é a unidade de medida mais comumente utilizada na astronomia, pois o quilômetro torna-se uma unidade muito pequena para medir distâncias tão grandes. Essa unidade significa que a velocidade da luz no vácuo é estimada em cerca de 300 mil quilômetros por segundo.
Ou seja, um raio de luz percorre a distância de 300 mil quilômetros em apenas um segundo. Agora imagine que distância essa luz irá percorrer em um ano. Um ano-luz igual 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Se tivéssemos uma nave que desenvolvesse essa velocidade, ela demoraria 4,5 anos para chegar na estrela Alfa Centauro. Nossa galáxia é composta de 200 bilhões de estrelas ou sóis que estão distribuídos heterogeneamente em uma estrutura de um disco espiral achatado. Esse disco espiral é dividido em duas partes, o núcleo e os braços espirais. No núcleo estão concentradas cerca de 99% da população da galáxia, e o restante 1% está localizado nos braços espirais. As estrelas do núcleo são muito velhas em relação às suas companheiras localizadas nos braços espirais. Elas possuem uma idade de cerca de 15 bilhões de anos, enquanto as estrelas das bordas são mais jovens. O nosso Sol está localizado em um desses braços espirais e possui uma idade de cerca de 4,5 bilhões de anos. A Via Láctea. Nossa galáxia possui um diâmetro de aproximadamente 100 mil anos-luz e o nosso Sol se localiza a cerca de 30 mil anos-luz do centro galáctico. Aqui podemos ressaltar algo muito interessante. Nosso Sol é uma estrela bem jovem em comparação aos 99% das estrelas da galáxia que estão localizadas no núcleo. Mesmo assim, a vida surgiu aqui na Terra há 1 bilhão de anos atrás. Segundo nossa ciência oficial, e após todo esse tempo, nossa humanidade ainda questiona sobre a criação. Se imaginarmos que cerca de 99% de estrelas do núcleo central possuía cerca de 10 bilhões de anos de idade, quando o nosso Sol começou a nascer, podemos calcular que muitas raças passaram por essas estrelas e hoje estão cerca de 15 bilhões de anos à nossa frente, se pensarmos em termos de evolução convencional. Como se pode notar, o homem não é e nunca foi a figura central do nosso universo. Os astrônomos se espantam cada vez que olham para o universo com seus telescópios. Eles já fotografaram e catalogaram cerca de 100 milhões de galáxias. Recentemente foram encontradas galáxias gigantes ou supergaláxias contendo cerca de 3 trilhões de estrelas. Agora vamos refletir juntos. Por que o Criador gerou tantas galáxias, tantas estrelas, tantos mundos e planetas? As distâncias intergalácticas sobem aos milhões de anos-luz e algumas chegam até a bilhões de anos-luz. É necessário que cada ser humano medite sobre esses dados aqui apresentados, para que possa compreender um pouco mais sobre a natureza do universo e a sua própria estrutura nesse contexto. O que apresentar nesse livro Projeto Terra é uma nova visão do cosmos e da natureza humana face aos mistérios da criação. Nosso propósito. Espero que no decorrer das páginas deste livro todas as dúvidas possam ser esclarecidas. Eu não pretendo ser o dono da verdade e o que eu vou expor são muitas informações novas que devem ser encaradas como informações e não como verdades absolutas. As verdades só podem ser encontradas por cada um de nós quando vividas e experimentadas em nosso interior. As informações aqui expostas são extremamente conflitantes com a maioria das religiões, com a ciência e com as muitas culturas. Não interessa saber qual a crença de cada um, nem tampouco estabelecer um conflito entre ideologias. O trabalho é transmitir essas informações que fazem parte da nossa experiência de vida. Se elas forem úteis e ajudar vossas vidas de alguma forma, ficarei muito feliz.
Jamais será estabelecida uma relação de conflito entre o que eu penso e o que vocês pensam. Nossa relação deverá ser a mais amorosa possível. As informações são extremamente conflitantes, mas que fiquem apenas nos planos das ideias. Que se estabeleçam entre nós laços de amor e ternura. Só assim poderemos despertar nossas consciências.